Bom dia, meu amigo, e como eu sempre digo, pode ser boa noite, boa madrugada, tá? Tanto faz aí, não é importante se você está ao vivo, o importante é que você está aí acessando o link, porque certamente o Espírito Santo te trouxe, ele tem algo para passar para você. E se você permanecer conosco, você vai descobrir o que é. Nós estamos aqui, 3 amigos, aqui na cidade de Alfenas, gravando o nosso podcast. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a missão que nós temos. Hoje, qual vai ser a missão que nós vamos conversar? E nós estamos aqui, eu sou Paulo Henrique, aqui está a Leila, que é a esposa do Pedro, e aqui está o Lucas, que ele é o autor do Novo Evangelho em inglês, porque ele fala inglês e dá aula de inglês. E também está a Rebeca aqui acompanhando a nossa conversa aqui, interagindo conosco. Você é muito bem-vindo, nós vamos começar e eu vou pedir a você que feche os teus olhos e vou convidar o Lucas a fazer uma oração para que o Espírito Santo nos dirija no estudo que vamos ter. Oremos. Querido bom Deus, neste momento estaremos abrindo a Tua Palavra para recapitular as coisas que estudamos e aprendemos durante esta semana. Nós te pedimos que estas lições possam tocar os nossos corações, possam entrar em nossas mentes, e que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento, que retire qualquer sombra de orgulho, motivação própria, e que Tu fale aos nossos ouvidos. Amém. Vem estar conosco, é o que pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, tá aí o nosso título, né? A missão de hoje, então é outra, né? Nossa missão, nós temos visto vários tipos de missão, e agora não é bem em si a missão, mas é como estar apto para fazer a missão, né? Porque muitas vezes a gente esquece de amolar o machado para cortar a madeira. E aí a gente gasta muito mais força por causa disso. Às vezes é melhor gastar mais tempo afiando o machado do que consumindo os músculos, batendo o machado na madeira com o machado cego. Por isso que hoje nós estamos vendo aqui, né? Motivação e preparo para a missão. Esse é o ponto que muitas pessoas precisam entender. Você tem que estar capacitado para essa incumbência. E qual incumbência? Vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Mas assim, antes até de começar o tema inicial, né, antes ainda de ler aqui a passagem que norteia aqui o nosso assunto, eu pergunto se vocês querem comentar alguma coisa acerca disso. Eu acho legal, Paulo, porque se a gente pegar as lições mais antigas, você vai ver que essa palavra motivação, porque você que nos assiste pode não conhecer, mas quem já é da igreja há mais tempo sabe que a lição da Escola Sabatina ela vem da Bíblia. E todos os trechos retirados aqui, com exceção dos trechos do Espírito de Profecia, são da Bíblia. E esses trechos, eles rodam, digamos assim, né? Eles são relidos de 4 em 4 anos. Ou seja, mesmo que você não leia, entre aspas, a Bíblia literalmente, se você ler e participar, fizer as atividades da lição da Escola Sabatina, de 4 em 4 anos você vai ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Sim. Né? E se você pegar as lições mais antigas, as lições aqui no caso, nós estamos em 2023, então se você for pegar a lição de 2019 e for ver estes temas que são tratados aqui, dificilmente você vai encontrar essa palavra motivação. Quando a gente fala de motivação, lembra muito uma profissão que está muito agora em moda, que são os coaches, né? Então tudo tem o coach, tem o mentor, tem a mentoria. Até para concurso agora, ninguém fala estudar mais agora. Não, agora é a mentoria para o concurso de não sei aonde. Então, realmente a gente observa que o mundo como um todo, e como nós, querendo ou não, estamos no mundo, a gente também tem essa necessidade de motivação, que veja, às vezes, como você falou, não é nem a falta necessariamente de conhecimento, mas é aquela vontade de levantar e sair para fazer. Porque às vezes a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que sair por todo mundo, ela tem que pregar o evangelho, então ela sabe como tem que fazer, às vezes ela sabe que ela tem que entregar um folheto, ela tem que mandar mensagem no WhatsApp, ela tem que dar um estudo bíblico, mas às vezes falta aquela chama inicial, aquela vontade de começar, de dar o primeiro passo, mesmo muito parecido com quem vai começar a fazer uma dieta. Sabe aquela coisa do segunda-feira eu começo? Uma atividade física, né? Atividade física. Segunda-feira eu começo. Sempre é semana que vem, mas nunca começa. É isso que a lição vai falar, né? Essa primeira fagulha que a gente tem que acender aí, claro que a gente sabe que é o Espírito Santo que faz isso, mas esse começo, o primeiro passo para você começar a participar da missão.
Eu acho interessante essa parte de sábado já vem falando sobre isso, né? E o que te move, né? O que te leva, né? Por exemplo, Leila, você mora numa fazenda. Você tem 3 filhos, né? E o que te move a saber que agora boa parte da tua energia, do teu tempo, você agora, além de cuidar do Pedro, você ainda tem 3 filhos para cuidar, né? Se não for o maior de todos os sentimentos, a gente faz esse tipo de coisa? Não. Né? Ô Paulo, e você sabe que o dia a dia, o todo dia, né? Ali que, conforme o tempo vai passando, eu lembro que quando eu era jovem ali, menina assim, talvez da idade da Rebeca, eu venho de uma família que minha mãe teve 12 filhos. E chegou um tempo, sabe, ela teve alguns problemas e eu ouvi algumas vezes assim, quando você casar, você não vai dar conta disso, não vai dar conta daquilo, não vai dar conta daquilo outro. Eu ouvi tanta coisa, sabe? Aí, quando eu casei, Paulo, e eu tive os meus filhos, eu tive a oportunidade de falar para minha mãe assim, mãe, todos os conselhos que a senhora me deu e que na época a senhora achou que eu não ouvi, hoje eu aplico todos eles. Talvez você, por conta das minhas atitudes, a senhora achava que eu não estava ouvindo. Mas todos eles eu tive a oportunidade de aplicar na minha vida e falar para ela e mostrar para ela, entendeu? Que eu fui bem educada. Foi bem educada, mas tem algo que você sente pelos meninos e pelo Pedro que é que te faz também. Sim, com toda certeza. Como diz o ditado, a lã não pesa pro carneiro. Não é esse o ditado? Não sei se vocês conhecem. Que quer dizer o quê? Aquilo que você faz por amor não te sobrecarrega, você não cansa de fazer. Porque pensa bem, né? Todo santo dia, depois que você se casa, você sabe que agora você não está só vivendo para você. A gente sabe. E a gente acaba fazendo pelo amor, pelo exemplo, né? Porque não só ali por palavras, os meus filhos precisam ver em mim e ver no Pedro, né? O exemplo. Não só o falar ali com palavras, mas eles têm que ver a prática daquilo acontecendo na nossa vida, né? E aí eu acho que vem, então, a questão que acho que a gente pode pontuar, né? Como é que vai haver a missão se não há paixão, se não há o amor pela missão? Aí é um fardo. Porque desde o dia que eu casei até hoje, eu não estou pensando que amanhã eu tenha 3 bocas para alimentar. Isso para mim já está na conta natural. Vai ser esquisito se eu não tiver. Para mim vai ser esquisito se eu não tiver as 3 bocas para alimentar, né? Porque me é agradável isso. Como eu disse, ela não pesa para o carneiro. Pregar o evangelho vai ser um fardo se não for aquilo que Paulo diz, né? O amor de Cristo nos constrange. Então, quando a gente reflete um pouco sobre o preparo e a motivação para a missão, nós temos que primeiro refletir o seguinte: a missão é o quê? Quem deu a missão? E aí, então, vamos fazer a nossa análise pessoal. Como que eu estou em relação a quem deu a missão? Qual é a minha comunhão com ele? Qual é o sentimento que eu sinto por ele? E aí eu vou entender se eu estou fazendo algo por prazer ou se eu estou fazendo algo que me incomoda. Por obrigação, né? Por exemplo, eu não sei qual igreja você frequenta, né? Mas todas têm os seus cargos. E aí você não vê a hora de acabar aquele ano litúrgico para você ficar livre daquele cargo, porque para você é o quê? É um momento de cansaço, de estresse, né? Agora, veja, você que nos vê, eu não estou dizendo das conjunturas da vida, tá? Eu estou dizendo para quem tem plenas condições de estar num cargo. É óbvio, uma mãe que tem uns filhos pequenos. Como que ela vai se dedicar demais e esquecer deles, né? Ou um marido que a esposa ainda não está firme na igreja. A primeira igreja dele é a esposa. Aí tudo bem, não estou dizendo nesses casos. Eu estou dizendo, quem está com a vida já muito bem estabelecida, sólida, se não é o amor,
aí ele está, então, se cansando de fazer o que ele faz. É o que Paulo fala aqui, né? A gente não precisa ler, mas está lá em Filipenses 1:15 a 18, que é o que ele fala já na parte de sábado, é justamente isso. Quando você lê, parece que Paulo ele não se incomoda que as pessoas estejam falando mal de Jesus. Mas não é exatamente isso que ele está querendo falar aqui. O que Paulo está falando é o seguinte, a pregação ela vai acontecer, seja por vias boas ou seja por vias ruins. E tem relação total isso que você está falando, que é o seguinte, a gente pode fazer as coisas por vários motivos. O ideal e o que Deus pede é que seja por amor. Se você faça pelo reconhecimento que nós temos, pelo sacrifício que foi feito, por todas as bênçãos que nós ganhamos, pela vida, saúde, os confortos, as coisas que a gente compra. Que, você sabe, tem coisa que a gente gosta de fazer que você sabe que aquilo não vai assim, acrescentar ou diminuir em nada a sua salvação. No sentido de, para que eu vou, sei lá, comprar um tênis diferente? Tênis é questão de salvação? Não é. Mas Deus ainda assim nos dá porque Ele importa, como um pai gosta de dar presentes por filho, ele mesmo fala isso, né? Que ele é como um pai que gosta de nos dar presentes, gosta de nos ver felizes. Então o ideal é que a gente faça por amor. Mas o que Paulo está falando aqui é justamente isso. Vai acontecer, a pregação ela vai acontecer, eu querendo ou não, por diversos motivos. E eu creio que existem assim, duas forças que são muito parecidas, para passar de uma para outra é muito fácil, que são as principais forças motivadoras, que é o amor, que é a principal, ou a raiva. A raiva também, o que a gente não faz por raiva é impressionante. A pessoa, quando ela tá com raiva, ela fica cega. A gente faz coisas que a gente não imagina. E claro, existem outros motivos. Tem gente que prega o evangelho porque tem medo do inferno. Tem gente que prega o evangelho porque tem inveja de alguma coisa. Tem gente que prega o evangelho por ganância. Né? Não significa que eles vão fazer isso de uma maneira correta. Mas o que vai acontecer é que, no final das contas, o evangelho vai ser pregado. E o chamado aqui, né, a questão da motivação é justamente isso, para você participar do lado bom da pregação, a parte agradável da pregação. Porque você está compartilhando boas novas. Sim. Se são boas novas, é que elas trazem esperança. Elas trazem bênção. E elas trazem o mais importante, né, vida, um futuro. E, às vezes, muita gente não está atento a isso, né? Ele não sabe isso. Mas quando a gente busca o Espírito Santo, né? E ele, através da nossa vida, ele começa a fluir. Então, daí eu penso que já é mais fácil, né? Porque já não é o teu esforço ali, mas sim aquela intimidade que você tem com Deus e o Espírito Santo, através da tua vida, né? Alcançando acredito que comece dentro de casa, né? Ali a família e depois as pessoas que a gente encontra, o lugar onde eu vou, se eu levo o Espírito Santo junto, né? É natural que tudo aquilo que eu encho o meu coração vai sair, né? Na minha boca e naturalmente vai até as outras pessoas. E essas boas novas, agora é óbvio, né? Elas têm um fundamento. Há um fundamento, né? Até nosso guia coloca fundamento profético, né? Esse fundamento é justamente aquilo que Deus traz como orientação. Nós não somos soltos para fazer na base subjetiva do eu acho. Mas eu acho, não. Todo filho de Deus sabe que sempre vai reger um assim diz o Senhor. É com base naquilo que a palavra apresenta que nós vamos saber então qual é a motivação para fazer a missão. A palavra nos orienta, a palavra nos guia. A palavra nos diz, inclusive, qual a missão. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que estão anunciando, e aí o Senhor Jesus usou aquela expressão, né? É cego guiando cego, aí os dois vão cair. Sim. Né? Então, nós temos que entender o seguinte, como colocou, né? De uma forma ou outra o evangelho vai ser pregado. Mas se eu quero fazê-lo por amor, eu vou fazer da forma como Deus deseja que seja feito. Eu vou falar daquilo que está na palavra, eu vou ensinar da maneira correta, independente, né? Porque às vezes você se depara com pessoas que acham que é muito mimimi da sua parte não comer certos alimentos, ter que parar, tem que ser só no sábado. Tem gente que aí vem as duas palavrinhas, né? Não, mas eu acho que pode ser um dia na semana. O importante é que você tire um dia para Deus, né? Eles não veem que Abel foi justificado porque fez do jeito que Deus pediu. Caim não foi justificado por quê? Porque não fez do jeito que Deus pediu. Quis fazer do jeito que ele achava.
Mas ainda assim, com esse exemplo, eles viram para nós e falaram assim, eu já vi muitos falarem para mim, mas eu acho assim, se for segunda, terça, domingo, não importa. Tira um dia para Deus. Mas não tem que ser o sábado. Por que tem que ser o sábado? Por que você vai perder um emprego? Por que você vai ter uma dificuldade, fazer um concurso, porque no sábado você não pode? Ou seja, aí a gente esquece o assim diz o Senhor, a gente esquece aquela oração no momento mais crucial da vida do Senhor Jesus que ele fez, que ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele acrescenta, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Né? Então é sempre a vontade de Deus que deve prevalecer. Eu acho que existe esse fundamento. Esse que você tem comentado, ele tem a ver mais com a parte de domingo, que é justamente quando, né, a gente vê aqui em Lucas, no capítulo 24, quando as mulheres, né, as Marias ali, veem o Senhor ressurreto e vão contar para os discípulos. Isso é uma coisa que acontece na vida do cristão também. A gente tem que entender que todo mundo, a Leila, você, Paulo, a gente é dotado de livre-arbítrio. E hoje, como a Bíblia fala, nós estamos em pé. Ou seja, a gente tem uma crença firme, nós temos fé, até porque está tudo bem com a gente, eu creio que esteja tudo bem, então nós temos motivos para dar glória, motivos para agradecer, embora estar vivos já seja um motivo para fazer isso, mas está tudo bem, então é fácil. Só que existem momentos que a gente, às vezes, vai tomar um tapa na nossa motivação. Né? Eu fico imaginando essa história aqui, justamente que você está falando do mimimi e tal, mas imagine o quão difícil não deve ter sido para essas mulheres quando elas chegaram para os discípulos, que eram os mais próximos de Jesus, aqueles que viram todos os milagres, eles viram Jesus ressuscitando pessoas, eles viram Jesus curando pessoas, e elas chegam e falam, Jesus ressuscitou, e ninguém acredita. Ou seja, aqueles que eram para ser os primeiros falaram, nossa, ressuscitou? Aleluia, aconteceu finalmente. Foram os primeiros... era o sinal de Jonas, era 3 dias que ele ia ficar... Foram os primeiros que disseram, não, vocês estão todos doidos, estão malucos, não é isso que está acontecendo. Então, às vezes, na missão, a gente também tem que entender que Deus vai, através de nós, conduzir, né, pelo Espírito Santo. Claro que é o Espírito Santo que faz a condução, mas nós vamos ser ferramentas na mão dele para conduzir muitas pessoas ao céu. E vai ter muita gente que vai ficar feliz com isso. Vai sempre lembrar, olha, porque a gente sempre fala sobre isso, porque o pastor, foi esse pastor que me batizou, ou foi o fulano que pregou a lição para mim, foi o Paulo, foi a Leila, foi o Lucas, foi o Olinto, foi não sei o quê. A gente nunca esquece, mas também vai ter gente que não vai aceitar. E isso não tinha que desmotivar a gente a deixar de pregar a missão, porque cada um faz a sua escolha. Mas a gente não pode deixar de fazer o que as mulheres fizeram. Veja, nenhuma delas ali chegou e falou assim, olha Pedro, porque é o sinal de Jonas agora, porque olha aqui, abre aqui o Pentateuco comigo, vamos ler aqui agora que você vai entender. Elas só contaram o que viram, elas só testemunharam. Então, o que Deus está pedindo da gente é exatamente isso. Testemunhe. Ô, Lucas, e Jesus já tinha dito isso, Já tinha dito. Não era uma coisa assim que elas estavam falando de primeiro, que nunca eles tivessem ouvido, né? E ainda assim, foi estrondoso para eles. Foi. Mas aqui eu acho que deixa claro o que vem a seguir, né? Por que o Senhor Jesus foi preso? Fiquem em Jerusalém e esperem. Né? O Senhor Jesus falou para eles, esperem. Até que do alto sejais, digamos assim, né, capacitados. Né? Aquele paralelo que você fez, Leila, olha, eu lembro da minha mãe. Esse era o espera. Foi isso que te capacitou quando você casou com Pedro. Você está entendendo? Quando elas vêm e contam para eles que o Senhor Jesus ressuscitou, eles não acreditam, eles deixam claro que eles ainda não estavam prontos para isso. Isso fica muito claro. Por isso que o Senhor Jesus então olha com carinho e diz para eles, agora que vocês me viram, vocês estão aí a ponto de bala, vocês querem sair falando, mas vocês só querem sair porque vocês me viram. Mas a hora que precisou de ter fé, de acreditar, de resgatar tudo que eu tinha ensinado, vocês não conseguiram. Então espera mais um pouquinho. Vocês ainda têm que ser capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra. Não é isso que a gente vê? Então, muitas vezes, que o meu irmão White fala, né, todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino do céu como um missionário, se ele foi devidamente capacitado. Se enquanto ele fazia estudo, o instrutor bíblico foi uma pessoa sábia,
e de repente, quando ele já estava indo para o final, começou a levar ele para dar estudo para outra pessoa. E já foi então preparando ele, para ele entender, né? Ai, que bacana, né? Então você trouxe eu. Agora a gente vai fazer o mesmo estudo que você fez, sabe? Vai preparando essa pessoa. Porque, do contrário, quem não estiver capacitado não faz. Então essa pessoa precisa entender. Primeiro ela precisa ter um momento de comunhão. Ela precisa ter um momento de fortalecimento. Né? Deixa a musculatura forte, apta, aí ela vai. Porque, do contrário, é aquilo que diz a palavra. Não é que diz na palavra? Sem mim, nada podeis fazer. Se o ser humano não se capacita no poder do Altíssimo, Paulo falou lá em Coríntios, né? O amor, quando ele não é amor mesmo, ele é que nem um bronze. Faz barulho, não faz melodia. Né? Mas essa parte é legal. É justamente isso, né, que você está falando. É a questão da capacitação, da espera, do preparo. Também tem que ser foco da motivação do cristão justamente isso. A gente tem que entender que cada coisa tem seu tempo. Sim. Hoje, hoje não, foi... Bom, não vou lembrar agora, mas teve um sábado aí que a história das crianças foi sobre o grande desapontamento, falava sobre o grande desapontamento. Que eu lembro que até quem contou foi o Éder, e o Éder falou, né, o Guilherme Miller, ele acertou a data, mas errou o evento. Foi dia 21 de outubro que foi esse dia. Ele acertou a data, mas errou o evento. Então, às vezes, com a gente acontece isso também. Nós, como seres humanos, a gente quer coisa rápido. Então, às vezes, a gente acha que vai sair por aí, vai começar a pregar e vai acontecer igual aconteceu no Pentecostes. 5.000 pessoas vão entrar no tanque já, batizar e acabou. Só que cada coisa, às vezes, demora um pouco, tem seu tempo. Tem pessoas que são mais maleáveis, pessoas que são menos maleáveis. Eu estava pensando, né, falando agora um pouco, um exemplo muito simples, né? Eu e o Paulo somos professores e as nossas matérias em determinados momentos se encontram. Por exemplo, se houvesse aqui uma determinada rocha, um determinado mineral, para o Paulo me convencer e para eu convencer o Paulo de que é aquilo, é muito mais complicado do que eu convencer você, Leila, por exemplo, porque que não tem tanta... conhecimento que você fala. Não é conhecimento, mas não está tão habituado àquilo. E às vezes, na vida do cristão acontece a mesma coisa. Você precisa desaprender algumas coisas para conseguir aprender outras. Isso, e às vezes na vida do cristão vai acontecer exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas precisam de um pouco mais de tempo, porque primeiro elas têm que se esvaziar do que elas achavam, e às vezes a gente como missionário também tem que acontecer isso, porque às vezes a gente acha que vai fazer igual os discípulos. Vai chegar lá, vai mandar em todo mundo, e os espíritos vão embora, igual aconteceu com Geás, igual aconteceu com os próprios discípulos, que por vezes tentaram expulsar demônios, e não sabia o que estava acontecendo, porque nada acontecia, e Jesus chegava e falava, olha, não é assim, não é por vocês, é por mim. Então, cada coisa tem seu tempo. A gente não deveria ficar desmotivado com isso. Muito pelo contrário, saber que o Espírito Santo que está ali agindo. Vamos pegar, né, Leila, o seu exemplo. Hoje você tem 2 filhos, uma filha e um esposo. Você tem que ter claro com você, a sua primeira igreja está lá na fazenda. Sim. Aí depois, com essa igreja guardada, protegida, aí você tem como correr com outra igreja. Mas hoje a sua primeira igreja é quem? É o seu lar. Sim. Não é? E eu acho que os discípulos eles não tinham bem claro isso, que primeiro eles tinham que estar prontos e fortalecidos. Né? O que vai adiantar você preparar tantos meninos aí se o Zé Pedro não foi preparado por você? O Paulo, por isso que eu acredito que depois que aconteceu isso, Jesus ainda continuou instruindo eles a esperar, né, o Espírito Santo, o poder, né, do Espírito Santo. Eles deveriam ali estar unidos em oração, né, e clamando para esse Espírito descer e esse Espírito com poder, né, agindo neles, poderem fazer as outras coisas. Porque pensa, o que era mais agora imediato do que falar que Jesus ressuscitou? Vamos parar para pensar, não foi o que as mulheres fizeram? Vieram correndo. Aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, não voltaram correndo? Quando o Senhor Jesus se manifesta, eles entendem que era ele, mas volta que nem um tiro para trás. Sim. Só que mesmo assim Deus diz o quê para eles? Não, agora vocês aguardam até que vocês do alto sejam revestidos de poder. Aí vocês sim serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Ou seja, era muito importante pregar que o Senhor Jesus ressuscitou. Ainda mais que você falasse, foi ontem, foi antes de ontem, foi anteontem, semana passada. Mas o Senhor Jesus quis que eles entendessem o quê? Às vezes não é tanto isso.
mas é como você vai para essa missão. Uhum. Então, se capacite. E isso que você está falando, Paulo, que é muito bonito, é porque assim, olha que legal, até a motivação que te dá força para sair da missão, vem do próprio Jesus. Sim. Porque quando Jesus morreu, os discípulos ficaram devastados ali. É. Eles ficaram arrasados. Falaram, acabou, já perdemos aqui, é uma questão de tempo até os romanos nos acharem, os fariseus nos acharem e vai morrer todo mundo, e acabou. E não, né? Jesus ressuscita, eles ainda assim não acreditam. Depois Jesus aparece no caminho de Emaús, aparece para eles, aparece de novo para que Tomé pudesse ver, porque Tomé não estava lá, não tinha acreditado, para que Tomé pudesse ver. Depois aparece andando sobre as águas, depois ainda fica 40 dias com eles, falando, explicando, para que depois, se preparando ainda por mais um tempo, o Espírito Santo caia. Ou seja, em nenhum momento, os discípulos, mesmo no ponto mais alto da sua desmotivação, que era o momento que eles menos tinham fé, era aquela hora, porque estava todo mundo chorando, todo mundo pranteando, acabou minha fé. Então, mesmo neste momento, Jesus estava com eles, ensinando eles, conversando com eles, falando com eles, aparecendo quando era necessário, para que eles tivessem forças para começar a missão. Então, veja, não importa o momento da nossa vida, mesmo o momento que a gente esteja mais difícil na fé, Jesus está lá nos motivando. Seja através de uma pessoa, seja através da sua palavra. Mas a gente tem conteúdo para ter motivação. Sim. Você está aí com alguma passagem que você quer ler, Leila? Não, eu estava lendo aqui, né, a respeito daquilo que estava falando e a importância, né, Paulo, da gente, da pregação, você tá ali com a verdade, ensinando, instruindo ali de uma forma correta. Em Atos 8, 17 fala, né, de Pedro e João que estavam ali pregando e impondo as mãos, até que Simão viu aquilo e queria aquele poder e queria pagar por aquele poder, né? E os dois ficou bravo com ele, né? E ele pediu que os dois então rogassem em favor da vida dele para que nada daquilo acontecesse com ele, né? Então o nosso testemunho, o nosso ensinamento, além de tudo, tem que ser correto. Né, de uma forma correta, porque aqueles que estão olhando pode entender de uma forma errada, né? E se a gente não instruir ali certinho, é perigoso isso, né? E essa capacitação, veja, na presença do Senhor Jesus, Pedro negou. E negou 3 vezes. Já a gente vai ver depois, que depois de capacitados, quando eles são pegos pregando no templo e são levados na presença da liderança judaica, veja, o Senhor Jesus não estava ali fisicamente mais. E ainda assim, eles falaram com tal firmeza e com tal comprometimento, que eles chegaram a dizer a Jesus Cristo a quem vocês crucificaram. Né? Eles não só foram dar explicação de si, como eles quiseram lembrar aquela liderança que tinha inclusive poder de, quem sabe, fazer com eles o que fez com o Senhor Jesus, de que eles haviam errado. Por que eles estavam assim? Eles estavam ao ponto que a Bíblia diz, né, que aqueles homens falaram, olha, eles realmente estiveram com Jesus. Porque eles são homens incultos e eles falam agora de um jeito que... Então, vê que diferença faz você estar capacitado para fazer algo. Quando eles ficaram capacitados, ter ou não a pessoa do Senhor Jesus ali em carne e osso, não fazia diferença, porque agora já estava em espírito no coração de cada um deles. E essa é a grande questão. Às vezes a gente imagina, mas se eu estivesse lá, eu ia ser diferente deles. Eu ia orar com ele no Getsemane. Eu ia fazer isso, fazer aquilo. A única diferença que vai existir é se de fato ele está em espírito no nosso coração. Ele estar fisicamente num lugar não implica em que ele está no meu coração. A prova disso a gente vê aqui nessa parte do estudo. Pedro, na presença dele, negou. E agora, mesmo na ausência física, Pedro vai lá e de forma destemida, ele diz, e é bem claro em dizer, faça o que vocês quiserem. Eu não vou negar essa mensagem, esse privilégio que eu tenho de anunciar. E ele deixa essa recomendação para a gente depois. Se a gente abrir em 1 Pedro 3, no versículo 15 e 16, ele vai falar isso, olha, a todo momento você tem que estar preparado a dar motivos, dar razão da sua fé. Por que você acredita? Por que você está fazendo o que você faz? Por que você guarda o sábado? Por que você não come isso? Por que você não come aquilo? Por que você devolve dízimo? Então, a gente tem que estar
motivado, digamos assim. Porque é aí que tá. Na hora que Pedro negou, ele sabia todas as respostas que ele precisava dar. Tudo que ele precisava, ele sabia o que ele tinha que falar. Exatamente, aquela só era a hora do vamos ver. Só que na hora do vamos ver, faltou aquela fé. Justamente porque faltou motivação, faltou confiança. E é justamente essa fé, que foi algo que eles souberam transmitir, que fez a igreja primitiva a igreja que foi. Né? Que a Bíblia diz que o Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Ou seja, havia poder na obra que essa igreja fazia. Por que havia poder na obra? Porque como eles aprenderam a ser revestidos de poder, eles ensinaram os que chegavam na fé, olha, primeiro se revista do poder e depois vai ser instrumento de Deus. Às vezes a gente não está afiando o machado e está querendo cortar madeira. Não vai ter o desempenho. Não vai ter o desempenho que outros vão ter. Né? A diferença que foi, tanto que a palavra faz sempre aquele apelo, volta ao teu primeiro amor. O que a palavra quer dizer com isso? É aquele momento do trabalho conduzido sob o poder e sob a influência do Espírito Santo. Que às vezes a gente vai, infelizmente, diminuindo a voz e essa força do Espírito na nossa vida. Por isso que a palavra faz esse apelo, né? Volta ao teu primeiro amor, que é aquilo que é o grande diferencial, não o ser humano, mas o momento em que ele está unido ao Espírito e age no poder e na força do Espírito. A importância da constância, né, Paulo? Sim. Porque se a gente não tiver constância ali no relacionamento com Jesus, se a gente não tiver essa busca diária, aí eu vou falar que igual voltar para dieta, igual voltar para atividade física, é difícil também voltar, Sim. não é? No estudo ali da palavra. E uma ferramenta cega, eu que moro na roça sei, mexo com enxada e essas coisas tudo. O trabalho é árduo. Nossa, você gasta muito mais energia. É tudo, é não energia, rende. é tempo e não é bem feito e não faz, Verdade. né? O trabalho. Posso até querer, mas... Não sai. E isso, para mim, que é a cereja do bolo da questão da motivação. Que é quando você tem uma igreja, eu não estou falando de liderança, não, estou falando de igreja. Quando você tem irmãos que são irmãos e irmãs que verdadeiramente acreditam no que pregam, que vivem o que pregam, uma igreja motivada, ou seja, o nome já diz, o que é estar motivado? Motivado é ter um motivo, é ter uma razão. Quando essa igreja realmente tem um motivo, tem uma razão, as pessoas chegam-se na igreja como acontecia na igreja primitiva, porque elas se sentem bem. Elas vão estar lá, vão conhecer a Jesus e vão ver nos irmãos e nas irmãs a figura e o caráter de Jesus. Eles vão ver uma igreja feliz, alegre, unida, que sabe que está aqui, que passa por dificuldades, porque ser motivado, pregar o evangelho, não está dizendo que você não vai passar dificuldade, mas está dizendo que você vai olhar sempre além daquilo. E isso também é uma pregação. Então, o irmão novo, ele chega e ele se sente bem, ele se sente aconchegado. Quantas histórias a gente já não ouviu, né, de pessoas que foram às igrejas, falaram, não gostei, povo muito parado, muito xoxo, né? Todo mundo acomodado, ninguém faz nada. Ou seja, ele não tem aquele sentimento de pertencimento, de família, de união. E a igreja primitiva tinha exatamente isso. E quando você vai ver Ellen White falando, as igrejas, os obreiros, as igrejas, os pastores, ela está falando exatamente isso. A gente precisa despertar esse sentimento de união de novo, essa motivação de que, olha, Jesus está voltando. Olha, Jesus morreu por nós. Olha, vamos nos arrepender. Olha, vamos estudar a Bíblia. Olha, que é aquilo que a Leila falou. Vamos ter uma comunhão diária. E para mim, agora não é a Bíblia mais que está falando, sou eu que estou falando. Essa é a grande questão do segredo para você começar praticamente tudo. Então é assim, você quer começar a estudar, você quer começar a fazer dieta, você quer começar a dormir mais cedo, você precisa ter uma rotina, um plano, tempo. Os especialistas dizem que 14, 15 dias é um bom início. É um bom início. Mas você precisa dedicar cada dia um tempinho. E essa pode ser uma das fontes da nossa motivação. Se todo dia a gente parasse, não precisa ser 1 hora. Começa com pouco, 5 minutos. Eu vou sentar 5 minutos no sofá, vou ajoelhar, se for possível, ou vou sentado mesmo, às vezes daqui pro trabalho, e vou pensar no que Deus já fez por mim. Às vezes, em 5 minutos, é o início de uma rotina que vai ser o suficiente para daqui 1, 2 meses eu estar 15, 20, meia hora
contemplando as coisas que Deus já fez e me dando motivos e razões para eu participar da missão. E quem sabe a minha contemplação traga sobre mim uma felicidade que vai contagiar a minha esposa, o meu filho, o meu vizinho, o irmão da igreja que chegou agora. E isso vai moldando uma, digamos assim, uma congregação verdadeira, uma comunhão. E só para fechar, que eu sei que já falei muito, mas lembra que eu falei de coaching no começo? Por que os coaches são tão confiantes? Por que eles atraem tantas pessoas? Porque eles realmente, por mais que ele esteja falando uma baboseira enorme, mas ele acredita naquilo. Ou, se não acredita, ele consegue enganar muito bem. Fala com certeza, uma convicção, né? Que você olha e você fala assim, tá aí. É isso que eu preciso. E pra gente tinha que ser exatamente isso. As pessoas tinham que olhar pra gente e falar, tá aí, eu quero ter aquela fé que o Lucas tem, que a Leila, que o Paulo. É isso que eu preciso. É essa motivação que eu preciso pra mexer, pra fazer alguma coisa. Leila, suas últimas palavras para nós encerrarmos. Paulo, então para mim, assim como Jesus, né, instruiu os discípulos ali a buscar o Espírito Santo, é isso que eu falo hoje. Para a gente ter mais intimidade, ter mais comunhão e com o Espírito Santo na nossa vida, com toda certeza nós vamos ser motivados a alcançar, a buscar, ser exemplo dentro de casa, na família, na rua, na igreja, né? E firmes aí para a obra, porque nós estamos nos tempos difíceis, né? Verdade. E que o Senhor possa nos ajudar nisso. Amém. Vamos terminar. Rebeca, vem aqui, fica do lado da tua mãe, para você também ficar. Um dia você vai ser uma moça. Quem sabe você vai acessar o link da igreja, você vai achar esse vídeo. Né? Aí você vai se ver aqui na hora do estudo da lição. A Rebeca, logo que você convidar a Paula, ela vai já estar aqui também, né, Rebeca? Ela já entende, né? Já sabe mexer com as mídias. É isso, vamos terminar. Leila, você faz uma oração para nós terminarmos? Querido Deus, é um privilégio, Senhor, nós podermos estarmos aqui reunidos nessa tarde e poder, Senhor, falar do Teu amor, falar dessa motivação que é o Senhor quem nos dá, porque de Ti, Senhor, vem o querer, vem o efetuar, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, cada dia mais poder buscar esse Espírito Santo, esse poder em nossas vidas, ó Deus, e abençoar a nossa família e também outras famílias que estão carentes e necessitadas desse amor. Amém, Senhor, por favor, nos abençoe, Senhor, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. E assim, Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome nessa tarde. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Amigo, até a próxima, se o Senhor assim o permitir. E se te fez bem, compartilhe esse link, esse site nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até a próxima.